Olá, tudo bem? Na Aula dessa semana, eu vou falar para você sobre 3 erros do português falado que convém evitar em uma apresentação. Vamos lá? O primeiro é a conjugação do verbo preferir. Então, eu prefiro estudar a trabalhar. Então, evita colocar eu prefiro muito mais trabalhar do que estudar. Então, o verbo preferir, ele já leva consigo o muito mais. Então, é a mesma coisa de você falar entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, quando você fala eu prefiro muito mais. Então, eu prefiro estudar a trabalhar. Então, o A aí, ele é craseado. Mas na fala, você não fala o do que. É a trabalhar, eu prefiro estudar ao descanso contínuo. Então, ficar atento a esse detalhe do verbo preferir. O segundo erro de português, né, na linguagem falada, é o mim e o eu. Mim recebe. Então, pega essa caneta para mim, por favor. Aí alguém pergunta, o que você vai fazer com ela? É para eu escrever. Então, o mim recebe, o eu faz. Atenção, aparece muito isso. E o terceiro, ou seja, ou eu seja. É eu seja. Então, eu esteja. Então, evite o seja, esteja. Isso é muito importante, por quê? Principalmente quando você vai falar para um público intelectualmente mais exigente. Pessoas que têm um grau de escolaridade maior, que estão acostumadas com o mundo das letras. E eu vivi uma experiência interessante, porque eu tive a oportunidade já de escrever vários artigos para aparecer em jornais, e eu, com o português, eu escrevia o artigo e eu entregava para uma professora de português corrigir. Aí ela corrigia o artigo todo e eu contratava ela depois para me dar 1, 2 ou 3 aulas sobre o erro que eu cometi. Ela explicava para mim o erro que eu cometi. Isso foi muito bom para mim. Eu recomendo isso para você também. Escreva, entregue para um colega, uma amiga sua, professora de português, e peça aula, compre aula, porque isso me ajudou demais a ter uma melhor forma de escrever e também de falar. Então, se você gostou dessa aula, você já sabe, compartilhe aí com seus amigos, colegas, familiares, expanda, amplie o raio de ação deste conhecimento com o seu compartilhamento. Um forte abraço e até a próxima aula!